Olá, então hoje eu vou falar para vocês sobre o livro, né, do Vida e Sexo. A gente está no item 5. Depois eu vou enviar um outro vídeo, acho que é se não me engano, é o 4. E hoje eu vou deixar gravado 5, então. Espero que vocês estejam passando bem nesse sábado, né? Que fim de semana seja ótimo. Então, antes eu preciso falar algumas coisas com relação a como eu encaro a parte sexual, né, na vida. Então eu faço esses vídeos porque, assim como me ajudou esses textos, talvez tenha pessoas aqui que se afinizem com o que eu tô falando, porque o meu objetivo não é convencer pessoas, mas naquilo que elas já acreditam, né, dar um toque no que poderia melhorar. E não há nada particular, não tenho a intenção de questionar nenhum aspecto de comportamento humano, né? Não no sentido destrutivo, mas primeiramente tudo que eu leio, tudo que eu escrevo, eu uso para mim. E quem acha que tem afinidade com o conteúdo também pode usar para si mesmo, né? Mas não tem nenhuma intenção da minha parte criticar esse ou aquela tendência sexual. Isso é problema de cada um. Cada um é que constrói o seu caminho de acordo com tudo que eu leio. É isso. E que ninguém tem privilégio na vida. Não existe privilégio. Deus não dá privilégio para ninguém. Deus dá missões. Cada um tem a sua missão. Desde o menor até o maior são missões. Lições a serem aprendidas, cada um com a sua forma de agir, de pensar. Porque é assim que cada um atrai para si as coisas, com a sua forma de agir e de pensar. Nós somos mutantes, né? Também acredito nisso. A gente não, hoje eu tenho um conhecimento, amanhã eu já ampliei isso, né? E já tenho uma visão de um outro campo, né? Se você está no vale, você tem uma visão. Quem está na colina tem outra visão. Isso não quer dizer que esse seja mais inteligente e esse menos inteligente, mas é a posição onde ele se encontra que favorece, certo? Então, essa posição mental é que a gente pode mudar. Querer ver novas visões ou querer continuar com a mesma se tá bom, se tá feliz. Então você se mantém assim. O importante no final das contas é estar feliz. E a gente está feliz quando a nossa consciência está bem, o nosso inconsciente está bem. Porque o inconsciente, independente da gente estar ciente dele ou não, ele capta tudo. Tudo que a gente está fazendo, e mesmo aquilo que a nossa consciência está apagada, o inconsciente ele está ligado. E às vezes a gente tem essa contradição de sentimentos. Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu fico deprimido com aquilo e eu não sei porquê. Então é porque o inconsciente ele tem uma visão mais aprofundada, né? De acordo com a nossa consciência. E isso quer dizer que quando o inconsciente, quando vier à tona, quando você acordar a sua consciência, você vai ter que arrumar. Esse é um forte indício. O mal-estar com alguma coisa que a gente estava feliz em fazer e depois deu uma depressão, certo? Então vamos lá, o texto 5, energia sexual. Aí, como todo texto tem uma pergunta e uma resposta, daquelas, né, do livro de Kardec, do livro dos Espíritos, essa daqui, eu deixei o link, mas eu vou colocar o link em todas as mensagens, os vídeos, para quem quiser acessar as obras, certo? De Kardec. Então, a pergunta, essa do Livro dos Espíritos.
é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Então, essa é a pergunta feita, né? Isso é do livro dos Espíritos, certo? E a resposta, sim. A lei de atração é a mesma para todos, tanto corpo orgânico quanto corpo inorgânico, certo? Que não tem... que só é materializado, né? Então, a energia, a força que une os elementos de matéria, tanto dos orgânicos quanto dos inorgânicos, é a mesma. Muito bem, aí vamos ao texto. Lembrando que esse texto foi passado para Chico Xavier através de Emmanuel, um espírito mentor que acompanhava ele por toda a vida, né? A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, em frente às potencialidades criativas de que ele se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, então, os seres primitivos, a gente pode pensar naquele homem bem próximo da animalidade, né? Que são os homens das cavernas, naquele nível. Nos seres primitivos situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, quer dizer, quem também se demora nesse estágio, não só os seres primitivos, mas quem não sai disso, né? A descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente, certo? Então, a descarga energética sexual nas pessoas que se demoram nesse nível bem primitivo e nos seres primitivos é enorme, certo? Então, isso, porém, lhes custa resultados angustiosos, a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. Então, quando se está nessa zona, a vida vai mais lenta, você precisa de muitas encarnações, porque elas ensinam muito pouco cada uma delas. Ela vai de forma mais em câmera lenta. Quando você se demora, quando você é um ser primitivo, ou você se demora nessa zona, que é uma zona primitiva, com muito apego à matéria. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas, obras do bem da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso, da experiência, da beleza, do amor na evolução. E burilamento da vida no planeta, né? Trabalhando a vida no planeta. Então, à medida que cada um vai evoluindo no seu passo, cada um vai compreendendo a energia sexual, que ela envolve o quê? A responsabilidade de discernimento. Mas isso é paulatino. E quanto mais a pessoa, o ser, se demorar na zona primitiva, mais lento vai ser isso. E mais sofrimento também vai acarretar. Porque é o mesmo que fosse assim. Quando você quer se manter sem preocupação de evolução, você arruma um trabalho, certo? Você arruma um emprego de pedreiro.
ele dá dinheiro, né? Porque você pode cobrar bem, mas ele é pesado. E mentalmente ele vai te desenvolver muito músculo, porque precisa de força. E a partir do momento que você já sabe o que fazer, como montar os alicerces, como levantar uma casa, com até a assistência de um dinheiro, você pouco ou nada usa da sua mente. Você usa muito mais músculo e muito mais força. É um trabalho cansativo, é um trabalho que pesa na coluna vertebral, né? E a pessoa precisa fazer exercícios, enfim. Ela não quer estudar, ela não quer ampliar a mente dela, ela não quer se desenvolver mentalmente. Então, ela vai demorar mais tempo para desenvolver as habilidades de raciocínio, as habilidades de memória, percepção. Por quê? Porque ela ainda quer fazer esse trabalho bem simples. Ela não quer, ela tem condição, mas ela não quer. Então, é uma comparação feita com quem ainda quer se manter nessa área mais primitiva, né, da matéria. A pessoa se nega a dar um passo adiante, ela prefere ficar ali, porque está bom, só que é pesado. Existe com menos habilidades mentais, menos serviços mais leves, menos dinheiro, porque dependendo da profissão intelectual que você vai alcançando com a sua mente, vai diminuindo tanto o esforço físico, vai aumentando o mental, mesmo assim você pode controlar esse esforço mental e reduzir as horas de trabalho. Quando você se mantém nas áreas primitivas de trabalho, você vai desenvolver mais força bruta, certo? Então é uma comparação simplória. Eu estou fazendo dos dois casos, do espírito que não quer se manter, quer aprender, quer se libertando, e do espírito que quer se manter, certo? É uma questão de lógica, somente isso. E é uma questão de livre-arbítrio também, certo? Ainda que seja livre-arbítrio, depois mais na frente eu vou falar, ele tem certas limitações, ele não é ilimitado o livre-arbítrio, assim, você pode fazer o que você quiser até você se aniquilar, não existe isso. Existe um limite também, quando você principalmente começa a avançar no direito do outro também, você é tolhido espiritualmente, e também quando você começa a se prejudicar, né? O estacionamento é tanto que você começa não há regressão, mas você fica como que congelado, né? Então, como tudo é evolução, como tudo caminha na natureza, como tudo caminha para um crescimento, isso vai ser limitado para você também. Quando você começar a se autodestruir, isso daí é limitado. A gente tem uma certa amplitude no nosso livre-arbítrio. Então, né, continuando, através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação, certo? Você vai ficando nessa faixa, você estaciona nela, você não consegue desenvolver uma amplitude maior de visão para não prejudicar o próximo, você começa a prejudicar e você vai ter que refazer tudo que a gente desmonta no plano na nossa vida, a gente tem que depois voltar e reconstruir, e dá mais trabalho reconstruir do que construir. É mais fácil construir do que destruir. Então, através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem. Não é o castigo, é reparação e aprendizagem, em cujo transcurso
adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Então, repare que só é compulsório o caminho quando você cai, você vê que você errou, e você faz o mesmo trajeto e não sai mais daquilo. Você cai, levanta, você sabe que está errado e você continua fazendo. Isso tem um limite dentro da evolução. Eu já li, já estudei sobre isso, né? 30 anos que eu leio esses livros, mas 30 anos que eu trabalho, eu não fiquei só lendo. Então, como que era o meu trabalho? Eu trabalhava agora que eu mudei um pouco, né? Trabalhando mais com pessoas encarnadas, mas eu trabalhei 30 anos com pessoas desencarnadas, dos mais diversos setores de trabalho, dos mais diversas formações e com os mais diversos problemas quando chegava no plano espiritual. Então, a minha energia, como de outros sensitivos, era usada para dar um choque. Quando a pessoa sai do corpo, às vezes ela não percebe, maioria das vezes ela não percebe, e ela fica desnorteada, ela fica repetindo cenas, às vezes a mesma cena de ir para casa não conseguir entrar, a mesma cena de ter que pagar a conta, porque o momento que ela sai do corpo, ela fica marcado. E ela não consegue ver, que às vezes ela foi até no próprio enterro, ela não consegue ver. Eles no plano espiritual, eles mostram para a pessoa nesses atendimentos. Mas ela não aceita, ela diz que não é ela, porque também quando vocês já repararam, se quem já foi como é que fala? Enterros, né? Quem já foi em funerais, a pessoa fica um pouco diferente, às vezes muda muito a face da pessoa, né? A gente sabe que é ela, mas fica completamente diferente, mais leve, mais branca, outras vezes até sorrindo, e às vezes fica só parecido com o que ela era quando ela estava com o espírito no corpo, né? E então muitas vezes essa dificuldade se junta a isso também, quando é mostrado o enterro da pessoa para a própria pessoa, para ela se libertar e receber um outro tipo de atendimento. Porque existem bloqueios, assim como tem aqui, que a mente nossa cria ilusões, ela saindo do corpo, se ela não estiver preparada, pelo menos para entender que se ela está falando pessoas e as pessoas não respondem, pode ter acontecido mesmo dela ter saído do corpo sem perceber, ela continua naquela ilusão. E a maioria das vezes que eu atendi esses casos, o espírito não queria ver, ele não queria entender que ele tinha partido daqui, porque ele tinha ainda muitos elos muito fortes, coisas inacabadas. Muitas vezes a gente assiste filme que passa, né? E eles não estão errados. É uma pálida ideia que eles dão da situação, mas eu já assisti muitos filmes que mostravam um pouquinho o que acontece quando a pessoa sai do corpo e ela não está preparada. E a maioria não está. Então, se aqui no Brasil tem bastante núcleos, né, espirituais que fazem esse trabalho que eu estou falando para vocês. Eu sempre trabalhei somente com isso, sempre auxiliando. E aí a gente vai percebendo como que é o inconsciente humano, como a gente cria bloqueios, tanto aqui e lá é pior ainda, né, quando a gente não quer ver uma coisa. Então eu estou falando isso porque aqui diz que o espírito precisa de disciplina e disciplinar o quê? As emoções, né? Então, isso leva a muitas existências e dependendo da rebeldia do espírito, que isso é do próprio espírito, não é Deus que faz isso, é você mesmo com você não aceita, você vai se fixando certas áreas certas zonas de crescimento de você. E aí existe uma intervenção quando isso se torna muito sério, né? Mas tudo depende do nosso livre-arbítrio, na verdade. Então, aqui, voltando, né, através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas.
de reparação e aprendizagem, cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. As nossas emoções, quando elas se apegam muito quando a gente teve sempre muito conforto, muito dinheiro, muita facilidade, é difícil depois entender que tem que libertar isso, tem que deixar isso, né? Isso é uma fase só, uma fase para o seu desenvolvimento. Quando o espírito já está desapegado, tudo na matéria já não interessa mais para ele, porque ele já passou daquela fase. Então aqui seria um curso primário, né? De a gente ir, voltar e ir se desapegando. Então, quanto mais você tiver consciência disso, dessa necessidade de deixar as coisas passarem, aquilo que não dá para ficar com você, desde relacionamentos até e principalmente desde coisas pequenas, materiais, até relacionamentos. Às vezes é um filho que parte antes, às vezes é o pai, a mãe que já partiram. Tudo isso é treino, porque na verdade a gente vai voltar a se encontrar. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme que ele quase fala sobre isso, mas é da Netflix, né? O dia quem inventou a mentira, um negócio assim. E aí o cara, todo mundo falava o que pensava, né? E aí esse cara, ele descobriu que ele podia mentir, as pessoas aceitavam. Então ele foi inventando a mentira lá nesse mundo, nessa cidade. E aí ele inventou, a mãe dele estava para ir embora, desencarnar, ele inventou para a mãe que ela ia encontrar os parentes, que ela ia ter uma mansão do outro lado, que ela ia ser feliz para sempre. E na verdade isso é o sonho de todo mundo, né? Nunca ter que se separar de ninguém, nunca ter que se libertar de ninguém, de ver alguém partir, né? E ser uma felicidade eterna. Isso existe, mas é a partir do... Por isso que é uma mentira mesmo no filme. Não é você desencarnou, você acha tudo isso, não é. Você vai achar, quando você parte para outro mundo, exatamente no nível que você está. Não dá salto. Não existe um plim que vai fazer você ficar perfeito. É você mesmo no trabalho que você faz aqui, com você. Perdoar pessoas, ajudar pessoas. Esses 2 pontos são básicos para você evoluir. Perdoar pessoas e ajudar pessoas. E, como ele está falando aqui, né? Se você continuar um polígono, você ainda vai se demorar muitas e muitas vidas nessa situação. E reparação. Então, a coisa boa para você, talvez, é que você possa ficar quanto tempo você quiser nisso. E a coisa ruim é que vai te dar mais trabalho, né? Então, saber dessas coisas faz diferença. Porque você sabendo dessas coisas, você começa a observar o quanto de angústia você tem quando você tem que vender alguma coisa, quando você tem que se libertar de alguma coisa, o quanto de angústia isso te dá, e ir trabalhando isso daí. Por isso que é bom, é importante saber dessas coisas, né? No vídeo anterior eu falo do porquê é importante saber que existe reencarnação, porque eu tô falando no vídeo anterior que eu vou postar aqui, que eu já postei em outro lugar, eu vou só passar para cá. Aí vocês dão uma olhada nele, que é o ambiente familiar, né? Algumas explicações. Esses textos são muito curtinhos, mas são muito profundos. Então, continuando aqui, através da poligamia, né, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem. Cansado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, tudo isso é colhido por nós. Quando nós programamos isso no outro, a gente colhe isso. Reconhece o espírito na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Veja que reconhece, não está falando que ele tem que ser monogâmico. Certo? Aqui
Tudo que é colocado aqui está falando de um processo de desenvolvimento que vem desde o tempo das cavernas até hoje. E eu já trabalhei com crianças limítrofes, crianças com sérios problemas de desenvolvimento mental, e eu trabalhava na parte de estimulação precoce. E aí eu tive que fazer um curso que falava sobre o tratamento do Dr. Veras. O Dr. Veras foi um médico que teve o seu filho tetraplégico, se tornou depois de um acidente. Então ele começou a fazer um estudo da filogênese. Filogênese trabalha todo o desenvolvimento da espécie animal na Terra, desde que ela sai do mar, ela começa a ter patas, depois coluna vertebral, vai ficando em pé. E isso retrata também o desenvolvimento do corpo humano, até se transformar no homem primitivo, ficou em pé, ereto. E se você observar o feto, ele, numa encarnação, numa vida, nós repetimos todo esse processo de centenas e milhares de anos que a gente levou para ter esse corpo que a gente tem hoje. Então, por isso que eu falo, não existe privilégio. Deus não dá privilégio, Ele dá igual para todos e cada um vai fazendo o seu caminho com as suas escolhas. Uns chegam mais rápido, outros demoram mais. São escolhas. Então, quem hoje você vê com 5 anos tocando piano e sonatas e sinfonias, é um espírito que aprendeu isso durante muitos séculos, às vezes muitas vidas. E por algum motivo, esse motivo não sei se é para chamar atenção justamente para isso, Deus permite que isso aconteça, porque na maioria das vezes nós esquecemos as encarnações anteriores, porque senão a gente lembraria também os ódios, por que a gente tem ódio de tal e qual pessoa. Aí a gente não consegue, fica mais difícil superar. Então a vida aqui não é para aumentar o ódio, é para superar o ódio. Construir relacionamentos, não destruir relacionamentos, certo? Sempre nós temos que pensar no sentido de construção, perdão, misericórdia. Isso na medida que a gente consegue, né? Porque há de se respeitar a evolução de cada um, a evolução em que cada um está. Por isso que eu digo e repito, não estou aqui questionando ninguém. Não tenho... Estou muito aquém de poder apontar o dedo para qualquer pessoa. E eu me considero também uma pessoa. Se hoje em dia eu me identifico com essas ideias, com certeza, para chegar até aqui, eu já passei por poligamia, já passei por uma série de outras coisas. As coisas mais terríveis que se possa imaginar, a gente já foi capaz de fazer. Porque vem do primitivismo. Deus sabe, Deus conhece a cada um. E nós somos espiritualmente como crianças, que vamos, é por isso que eu falei da filogênese. A criança, repetindo a filogênese, ela sai da água, do líquido líquido amniótico da mãe, água. Ela sai da água, assim como os seres primitivos saíram da água, ela começa a fortalecer a coluna vertebral, que aí saem os nervos, toda aquela parte nervosa vai se desenvolvendo. E por isso que só com mais ou menos 5, 6 anos ela pode pegar num lápis e começar a pensar em desenhar e escrever, porque depende desse movimento aqui, que depende do desenvolvimento do sistema nervoso. Então, isso tudo que ela desenvolve, que nós desenvolvemos em 5, 6 anos, quando a gente nasce, o ser humano, para chegar nessa posição de corpo assim aperfeiçoado, demorou 5, 6 milênios, talvez, né? Então, nesse desenvolvimento da filogênese, foi que o Dr. Veras achou os movimentos necessários para começar a estimular a coluna vertebral do filho dele. Ele parece que recuperou metade, ele ficou tetraplégico, agora parece que ele é só paraplégico. E eu trabalhava nesse lugar que eu tinha que saber dessas coisas, né? Que é a estimulação precoce para crianças com alto grau de dificuldade. E
eu estou fazendo então uma comparação com assim como o desenvolvimento humano repete todo o desenvolvimento do ser humano na sua formação do corpo, a criança repete isso e o espírito também repete esse desenvolvimento durante séculos. O espírito. Nós podemos comparar o espírito primitivo com o ser primitivo. Quanto tempo levou para a gente desenvolver todas as nossas emoções refinadas, nosso sistema neurológico complicadíssimo, né? Quem é professor, quem é médico neurocirurgião aqui sabe como que a gente chegou nessa perfeição que ainda não está terminada, por exemplo, né? Levou milênios e milênios de anos. Então, se a gente observar o desenvolvimento do corpo humano, saindo da água, criando a coluna vertebral, se bem que tem alguns peixes que têm já a coluna, né? Dentro da água já se cria, mas aí a preparação para você poder ficar ereto, né? O animal ficar ereto. Aí foi indo, foi indo. Eles dizem que eles não acham a ligação, o elo perdido entre o animal e o homem das cavernas. Mas eu não lembro de ter lido sobre isso, acho que dentro espiritualmente, mas talvez não tenha mesmo. Talvez esse elo que eles pensam dessa tem alguns, né, alguns resquícios de ossos encontrados, né, que talvez eles façam essa ligação. Mas eu penso, eu não li, acho que isso, eu penso que essa transmutação do último estágio sem livre-arbítrio para o animal já com livre-arbítrio, que seria o ser humano, isso é feito, acho que espiritualmente. Eu não tenho certeza se teve um corpo físico para isso. E o salto disso, espiritualmente, eu sei que foi a vinda de encarnação nessa Terra de espíritos de outros planetas, espíritos subvertidos, que foram exilados desses planetas superiores, e a penalidade deles era ajudar a desenvolver os corpos do Homem das Cavernas nesse planeta. E aí teve um impulso, eles impulsionaram isso, a pena deles era essa. Então eles ficavam muito pouco tempo nesses corpos, porque eles já eram seres bem evoluídos, mas eram transgressores. Então aqui foi como uma cadeia para eles, né? Assim como foi na colonização do Brasil, muitos presidiários, na colonização dos Estados Unidos, muitos presidiários colonizaram os Estados Unidos no começo. Então foi a mesma coisa que fizeram com a Terra, com os corpos, África, né? Aqueles corpos que eles acham na África, os mais antigos, ali onde a gente vai procurar na história genética, né, do ser humano, a gente vai encontrar onde é que eles começaram a encarnar. Parece que o solo brasileiro é um dos mais antigos, se não me engano, é um dos mais antigos do mundo. Então, acredito que muitos deles estavam aqui. Eles ajudaram durante séculos a evolução do planeta, né? Com descobertas, eram eles reencarnando, só que sem a total consciência, né, da evolução deles. Então, tudo obedece a um desenvolvimento lógico. Então, muitas vezes, por que eu gosto de falar sobre isso? Porque às vezes as pessoas elas ficam perdidas porque elas acreditam em privilégios. Não existe privilégio, cada um constrói a sua vida e vai passar por várias situações de riqueza, pobreza, classe média, várias, até o espírito se libertar. Porque o espírito, na verdade, dentro de nós, já existe essa centelha divina que a gente sempre fala na meditação para entrar em contato, essa parte superior, que ela já está pronta, só que a gente não acessa ela porque a gente ainda tem muitas barreiras, né, a superar. Mas através da meditação a gente pode ir pegando força dessa centelha que está dentro de nós mesmos, que é o
motivada pelo autoconhecimento, né? A gente motiva o autoconhecimento para entrar em contato com essa parte nossa, que é divina, assim como a energia sexual. Então, aqui, voltando, eu falei tudo isso para dizer que todo esse desenvolvimento não é condenatório, não é pecaminoso, é um desenvolvimento que o ser humano, o ser precisa passar no corpo e espiritualmente. Existe um desenvolvimento, certo? Não existe ninguém que é plim, eu nasci essa vez aqui, já vim com tudo isso, não passei por nada. Não existe isso. Todo mundo tem um passado. Então isso é altamente o quê? Justo e democrático. Você é aqui o que você é pelas suas lutas, pelas suas conquistas pessoais, certo? E se você está numa situação precária material, não quer dizer que você seja inferior. Se você está numa situação altamente próspera materialmente, também não quer dizer que você seja mais evoluído. Você pode ter conseguido certos aspectos de inteligência, mas pode dever muito na parte moral. E sim, como ele fala aqui, sem esse equilíbrio do intelecto e da parte moral, você não tem equilíbrio. Então, é muito comum a gente confundir as coisas pelas aparências, as pessoas pelas aparências. Eu já conheci pessoas que conversei, pessoas andarilhos de rua, que ele dizia que quando ele dormia, ele via lugares maravilhosos, ele adorava dormir. E adorava ser quem ele era, porque ele tinha acesso a esses lugares paradisíacos que nenhum de nós tem. Então, na verdade, a nossa visão, se a gente olhar só com a visão física, a gente se engana muito, né? Então, isso também não quer dizer que não tenha pessoas na pobreza e ignorantes, na riqueza e superiores. Não estou dizendo nada, eu não estou, mais uma vez eu vou falar, não estou julgando a ninguém, cada um é que sabe de si, certo? Ah, esse fulano é rico, ele não presta, o outro é pobre, é maravilhoso. Não. Cada um dentro da sua evolução e cada um é que sabe com Deus, para falar a verdade, certo? Eu vou citar o Rolf Dobelli, que ele fala, pode ter, a gente se confunde muito com a falácia da autoridade. Você vê o distintivo, você vê a farda, pronto, você bate continência. E às vezes aquela pessoa não tá na altura da própria farda, né? Então, muito cuidado, né, que a gente tem com essas falácias aí. Então, fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia, o espírito, o caminho certo de suas manifestações afetivas. Reconhece. Então, ele chega por própria dedução. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira ideais para a comunhão sexual, suscetível de lhe granjear o equilíbrio e capaz de revitalizar as forças com que se põe no encalço do trabalho e imprescindível à própria evolução. Então, o sexo, o monogâmico, ele deixa bem claro aqui, ele vai te levar a conseguir, a obter um equilíbrio e revitalizar as forças para o trabalho de evolução que você tem que fazer, certo? Isso não quer dizer que seja menos meritório a pessoa que está ali ainda passando pelos primeiros degraus da evolução, ainda está no estado primitivo, ela também está aproveitando, porque se ela não passar por aquilo, ela não vai poder saber o mais refinado. E tudo é valorizado, tudo é aprendizagem, e tudo é chance de crescer. Sempre a gente vai crescer. Por mais que a gente vá para o precipício,
Deus está ali também para ajudar você a retomar o seu caminho. O único problema a gente vai ver agora disso tudo, né? Em nenhum caso, sendo lícito, subestimar a importância da energia sexual. Esse que é o problema, você subestima a importância do sexo, da energia sexual, que na essência ela vem da criação divina, para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Sem essa energia sexual, você não levanta da cama para trabalhar. Ela te ajuda na criatividade, ela te ajuda em tudo que é material que você tem que conseguir, e é ela que te levanta todo dia para fazer as coisas que você tem que fazer. Quando essa energia cessa, é o desencarne, você sai do corpo. E isso não quer dizer que esteja ligado à função da atividade sexual. Essa energia sexual, ela está viva em todos, em monges ou em pessoas comuns. Ela está presente em todos os lugares, só que você pode canalizar ela para onde você quiser. Certo? Como eu já li aqui em outros vídeos, quem não viu, assista. A importância, o que a energia sexual ela faz? Ela te ajuda a constituir o seu lar, a sua família. Ela te ajuda a evoluir, a sublimar os teus sentimentos. Ela ajuda a você criar. Tudo que é criação está ligado à energia sexual. Ela te ajuda a ter força e energia para fazer o que você tem que fazer, o que você escolhe fazer, certo? Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, olha só. Com a energia sexual e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem, ao ser humano, preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Quando você se desapega das coisas terrenas, você não precisa mais voltar para cá, você vai continuar em outros mundos, com outras informações, com outro tipo de criatividade, com mais leveza, né? Isso se você não estacionar, né? Se você continuar crescendo. Se você estacionar, aí acontece como aconteceu com aqueles exilados de Capela. Eles estacionaram, a civilização avançou, eles ficaram, começaram a transgredir e foram expulsos daquela civilização e vieram aqui para a Terra, para um planeta, ajudar criaturas a se desenvolver. É o mesmo que acontece, se você for estacionando aqui, as pessoas vão evoluindo, aqui vai mudando o tom da coisa, e você vai ter que ser exilado para um lugar onde você vai poder ser do jeito que você está, né? No nível que você está. Então, com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Entendendo-se, porém, que a altura alguma, no plano da razão, se utilizará da energia sexual nas relações com outra criatura sem consequências, felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas. Então, você vai ter sempre consequências, você vai ter sempre essa energia sexual, e dependendo do uso que você faça, elas vão ser sempre felizes ou vão ser infelizes. Elas vão ser sempre construtivas ou desconstrutivas, depende de como você está se apropriando dessa energia, conforme a orientação que você dê a essa energia, certo? Vícios, apegos, estacionamentos, eles não são muito vistos na natureza. A natureza está sempre se movimentando. Veja o desenvolvimento de qualquer planta.
ela tem a semente, da semente ela fura, saem as raízes, ela tem aquele esforço para sair da escuridão, ela alcança a luz do sol, ela continua se desenvolvendo, ela tem um tempo certo, depois ela se desintegra e volta, tudo para formar outro ser. Tudo se transforma, nada se destrói, tudo se transforma. E isso num âmbito mais geral, espiritual é a mesma coisa. Nada morre, tudo se transforma. E vai ter sempre uma força te levando para andar para frente, certo? Então, é isso que eu tinha para falar sobre esse capítulo 5. E eu faço isso principalmente porque lá no Instagram tem muita gente, aqui também, né? Tem muita gente que anda por aqui, dos mais diversos tipos de pensamento e tendências. Repetindo, não tem preconceito com nada, mesmo porque eu sou também fruto de tudo isso que eu falei, dessa evolução toda, e só não acredito em duas coisas: hipocrisia, que prefiro muito mais, dou muito mais valor para um homossexual que se assume do que um enrustido que acaba com a vida de uma pessoa, porque ele é enrustido, ele está se escondendo através da pessoa, isso não se faz. Isso eu não apoio de jeito nenhum. Todos temos o direito de fazer até as coisas mais erradas, né? Como a gente está vendo. Por quê? Porque a gente precisa evoluir. A gente só evolui quando a gente faz, recebe o peso daquilo que a gente fez e escolhe ou deixar de fazer aquilo ou continuar fazendo se foi bom. Então, a partir do momento, como a gente já sabe, a partir do momento que a gente passa e invade a privacidade do outro também, a gente tem bloqueios. Então, a gente vai aprendendo que não pode. Certas coisas a gente não pode, porque a gente vai ter retorno de tudo que a gente faz. Então, é isso que eu não aceito, essa coisa de hipocrisia, porque a hipocrisia é a única coisa que segura você, porque ela esconde o que você é. Enquanto você esconde o que você é, você não põe à prova, você não recebe o retorno. Você fica se escondendo e fica fazendo aquilo, se escondendo e fazendo, e você não tem retorno. Uma hora explode, né? Uma hora vem o retorno. Mas o que mais eu acho que prejudica é isso, a hipocrisia, porque você pode se esconder atrás de uma pessoa, acabar com a vida da pessoa, a pessoa não sabe nem saber. Quando ela vai saber, já aconteceu tudo. A hipocrisia e o estacionamento. A gente querer ficar estacionado, achar que está numa situação segura. Não existe nenhuma situação segura. Não existe. Riqueza a gente pode perder, coisas que a gente tem, a enchente pode levar, o nosso corpo a gente vai deixar, não leva. Então, nada a gente leva. O que a gente leva? A experiência, as escolhas. As escolhas são o nosso bem maior. As escolhas que a gente faz na vida e que nos tornam dignos a nós mesmos. Não digo para os outros, a nós mesmos. Dignos na nossa própria visão. Porque é isso que dá força para você ficar em pé. A sua dignidade, a sua escolha e se ela é construtiva ou destrutiva para você. Certo? No mais, quem julga é Deus. E o não julgamento é uma das leis uma das 7 leis do sucesso, falado por Deepak Chopra. Não julgamento, ele impede que você feche os seus campos de energia, inclusive para receber mais o que? Mais prosperidade. Então, o julgamento fecha. O não julgamento, ele abre a sua mente, certo? Ele abre sua mente para receber aquilo que você precisa. E cada vez que você julgar, você está se julgando. Você está julgando uma coisa que você está projetando no outro. Sempre é isso que a gente faz. A gente julga no outro aquilo que está dentro de nós, que a gente devia melhorar dentro de nós, né? Então, cada um tem a liberdade e o direito de
Deixa eu só recarregar, pôr o recarregador aqui. Pra terminar o vídeo, né? Então, encerrando, então, espero que vocês tenham uma excelente semana. E que eu tenha, de alguma forma, colaborado com a compreensão ou dado algum item para vocês pensarem a respeito, se interessarem. Até o próximo.